Fala aí, galera. Eu tô aqui então em Stensklint, que é uma localidade aqui mais ao sul de Copenhague. Eu disse pra vocês que eu tava vindo pra cá, né? E eu decidi então gravar esse vídeo aqui. Eu trouxe o meu drone, eu tenho um drone, né, pra fazer vídeos, e eu decidi voar ele aqui. E nada mais cômodo do que então gravar esse vídeo sobre quais as vantagens e desvantagens de se morar aqui na Dinamarca. Eu vou começar então pelas vantagens, tá? Eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu vou tentar ser o mais neutro possível, porque eu acho que essas vantagens e desvantagens, elas são coisas assim, muito pessoais, entendeu? Às vezes uma vantagem pra mim é uma desvantagem pra você, ou uma desvantagem pra mim é uma vantagem pra você, ou uma coisa que você não tem, não é tão importante assim. Bom, começar então pelo, deixa eu ver aqui, eu tinha anotado aqui, ó, pela segurança, né? Eu acho que a Dinamarca tem tanto benefício que é até difícil eu falar, dar uma prioridade. Mas assim, eu vou tentar. A primeira coisa então, que eu acho aqui fantástica é a segurança, tá? Aqui você tem uma facilidade absurda para poder ir em qualquer lugar. E assim, eu digo assim, realmente em qualquer lugar, tá? Você pode andar em um parque, você pode ir em um local, por exemplo, sei lá o nome desse, sei lá, acho que seria um parque ecológico, tipo isso aqui, né? E assim, e você não tem problema com violência, você não tá com medo, sabe? Você pode andar com seu telefone na mão, eu tô com os equipamentos aqui, ó, minha mochila tá aqui, eu tô com os equipamentos de vídeo aqui, eu tô com o meu drone também, sei lá, eu devo ter uns 10 mil reais aqui em equipamentos. E eu tenho certeza que assim, ninguém vai apontar uma arma pra minha cabeça e vai me roubar. Então, segurança é uma coisa que você pode ter certeza que a Dinamarca tem, tá? Também para sua casa, ninguém vai tentar entrar nela. Assim, às vezes acontecem roubos aqui, tá? Só que os roubos aqui na Dinamarca são muito assim, é mais furto, sabe? Eles entram, tentam roubar alguma coisa, não tentam, sei lá, assalto, isso assim, sequestro, isso não existe, tá? Igualdade social. Aqui na Dinamarca, a igualdade social eu acho que é uma das coisas mais importantes para mim. Assim, a taxação assim, do imposto de renda, a alíquota é um pouco mais alta do que no Brasil. A mínima aqui são 36%, se você ganha um salário mínimo. Só que eu acho que o mais fascinante é que você tem certeza que todas as pessoas possuem o mesmo poder aquisitivo, sabe? Eu sei que às vezes você vai pensar, pô, mas eu sou, sei lá, um executivo, ganho uma grana preta, e tem que pagar muito, e o cara vai pagar pelo menos 50% de imposto. Mas eu vejo com o seguinte ponto de vista: todo mundo tem direito a alguma coisa aqui, as coisas aqui, entendeu? A mesma viagem que um executivo faz, sei lá, para Tailândia, para o Brasil, um cara que trabalha em um posto de gasolina aqui, ele consegue fazer também. Talvez, é claro que ele não vai ficar em um hotel de luxo, mas ele tem as mesmas possibilidades. Os carros, eu diria que se você... É claro que, ok, né? Quem é um executivo aqui, o cara vai andar de BMW. Talvez se você trabalhar em um posto de gasolina, se você for, por exemplo, um pedreiro aqui, você não vai andar de BMW. Talvez você consiga, mas vai te apertar. De qualquer maneira, você vai conseguir ter um carro novo se você quiser, você vai ter acesso para isso. Você vai conseguir comprar uma casa, você consegue pagar o seu aluguel, tudo sem problema. E isso é fantástico, isso é fascinante, isso eu acho que é muito importante isso. E eu quero deixar uma coisa bem clara, gente. Se vocês derem uma olhada nos países mais violentos do mundo, uma das únicas coisas que vocês vão achar em comparação é a desigualdade social e a pobreza. Você pode comparar, por exemplo, o Brasil com a Indonésia, que é um país também violento. O que eles têm em comum? A cultura não é igual, mas eles têm a pobreza e a desigualdade. Você tem a mesma coisa em outros países, como por exemplo, Estados Unidos, né? Vamos dar um exemplo. Os Estados Unidos é um país extremamente desenvolvido. Só que se você compara ele com países também desenvolvidos, você vai ver que é o país mais violento dos países desenvolvidos. Então, se você comparar Estados Unidos com Austrália, Áustria, Alemanha, Canadá, o que quer que seja, vocês vão ver que os Estados Unidos é um país ainda violento. Muito melhor do que o Brasil, isso não tenho dúvidas. Mas eu acho que se você comparar com assim, a desigualdade social dos Estados Unidos com outros países, tipo, sei lá, Dinamarca, você vai ver que a desigualdade social é muito maior. E isso é comprovado.
você tem um aumento de violência quando você tem pobreza e desigualdade social. Então, assim, isso para mim é muito importante e é uma das vantagens de morar aqui. Salários dignos. Você pode trabalhar aqui do que for. O que você vai ganhar para viver é um salário que te deixa com dignidade, que te faz viver com dignidade, entendeu? No Brasil, se você ganha um salário mínimo, você consegue morar sozinho com um salário mínimo. Assim, você consegue alugar um apartamento, você consegue pagar todas as suas contas e ainda fazer uma viagem, se você quiser, a lazer, dar uma viagem para o seu filho. Você não consegue isso com o salário mínimo. Aqui na Dinamarca, você consegue. Então, essa dignidade salarial que você tem, que o país te oferece, é fantástico. É muito fantástico. E realmente é triste que o nosso Brasil não seja assim. A infraestrutura do país, tá? A Dinamarca tem uma infraestrutura fantástica, principalmente de serviço assim, de transporte público. Aqui você tem uma facilidade enorme para poder se locomover com um preço relativamente acessível. Se você comparar com outros lugares, é caro, mas a facilidade aqui para se locomover é muito foda. Eu diria que é uma coisa quase que de filme, quase magnífica. Eu fiz um vídeo aí, inclusive, sobre transporte público na Dinamarca. Dê uma olhada e me diga o que vocês acham, então, do transporte público. Você tem política. A política aqui, gente, quando eu vim pra cá, eu vim um pouco, assim, sem muita... Como que eu posso dizer? Sem muita expectativa com a política. Tá? Eu havia ouvido dizer que que os políticos aqui são competentes, só que quando você vê as coisas acontecerem, é diferente. Por exemplo, eu vou chegar nisso daqui a pouco, mas aqui na Dinamarca você tem, por exemplo, uma taxa que você tem que pagar todos os meses, na verdade todo ano, para poder manter a televisão estatal daqui. E o mais interessante é que quase ninguém gosta dessa taxa. Só que a galera cobra tanto que os políticos começaram a olhar agora uma maneira de reduzir essa taxa e tirar ela e meio que incorporar ela ao imposto que a gente paga, porque a gente paga ela fora do imposto, só que ela é meio que um imposto ainda. Então, assim, isso é muito da hora. Você vê como os políticos eles resolvem rápido as necessidades da população. E assim, ser político não é fácil. Tem gente que acha que política é fácil, mas eu particularmente tenho um pouco de interesse em política. E se você olhar, o maior problema de um político é o seguinte: o cara é eleito e ele tem na mão duas coisas. Ele tem o povo que vota nele e é assim que ele é eleito, mas ele precisa se promover para o povo. E como é que ele faz isso? Com grana. E quem que bota essa grana na mão dele? As empresas, entendeu? As empresas normalmente elas fazem doações para os partidos e os partidos colocam os candidatos, né? Então, cabe ao político fazer essa ponderação do que é melhor. Será que eu assim, dar um foco para a empresa que tá me dando dinheiro e esquecer a população, ou dar um foco para a população e esquecer das empresas? E aí eu não ganho grana, entendeu? Então é uma coisa complicada. Só que, assim, e os países onde a democracia, né, funciona melhor, são os países onde os políticos fazem essa balança, né? Fazem essa escolha da maneira mais eficiente, onde as empresas são beneficiadas porque elas também precisam de incentivos, né, para poder trabalhar, para poder estar no país, e para as pessoas. E aqui na Dinamarca eu diria que é uma escolha muito bem centralizada que o governo faz. Nada é perfeito, você também tem políticos que querem favorecer apenas as empresas. Mas eu diria que, de maneira em geral, é muito bem feito, é muito eficiente como funciona aqui na Dinamarca. Agora eu falei algumas coisas só, não tem como falar tudo aquilo que eu acho que é fantástico, senão eu ficaria até amanhã, mas eu separei algumas coisas aqui também que a gente pode taxar como coisas ruins. Tudo aqui na Dinamarca tem um preço. No Brasil a gente tem muito assim, camaradagem, às vezes, por exemplo, na parte privada, assim, vamos dizer assim, as empresas, às vezes tem empresa que resolve fazer alguma coisa pro cliente, entendeu? Você ganha isso aqui de graça, você comprar aquilo ali. Mecânico, por exemplo, entendeu? O cara sempre tenta te dar uma ajudada lá, fala um serviço de graça. Aqui na Dinamarca isso não existe, tudo tem o seu preço. Tanto nessa parte privada quanto para o governo, por exemplo. Quando eu mudei o meu título de eleitor aqui para a Dinamarca, eu precisei de mostrar para o governo
que eu morava aqui e eu precisava pegar um certificado da minha residência. Eu tive que pagar R$ 25 para imprimir uma folha de papel que eu retirava com um serviço automatizado pela internet. Ou seja, não existia um custo além da implementação do sistema, né, para poder tirar aquela forma, mas assim, que eu imagino que possa ser pago com o nosso imposto. Não existia nenhuma interferência humana naquilo dali, entendeu? O sistema fazia tudo sozinho, ele verificava lá onde é o meu endereço registrado aqui na Dinamarca, e me dava a folha para eu poder imprimir, e eu tive que pagar por aquilo. Eu fiquei um pouco assim revoltado, até porque depois que eu descobri que o meu cartão de saúde aqui, do governo, ele servia como comprovante, mas enfim, isso mostra como uma das coisas aqui, né, todas têm o seu preço. Não existe isso de fazer nada de graça aqui na Dinamarca. São poucos os serviços, são alguns serviços que as comunidades fazem, que a comuna, né, que as comunas fazem, que são gratuitos, que você não precisa de pagar nada. E isso é uma coisa assim que pela taxa, pelos impostos que nós pagamos aqui, que é um pouco maior do que a média aí, na maioria dos países, eu acho que muita coisa aqui poderia ser um pouco mais simplificada e meio que incluída assim nos impostos, entendeu? Outra coisa aqui, as taxas e os impostos. Taxa. Dinamarca é um lugar cheio de taxa. Por exemplo, eu estou nesse lugar aqui fascinante, lindo, e eu tive que parar o meu carro no estacionamento. Eu tive que pagar R$ 20 para poder ficar aqui 2 horas. Foi a mesma coisa quando eu viajei. Eu fiz um vídeo também que eu viajei pela Dinamarca e nós fomos para um outro local turístico lá. Local mó isolado. Eu tive que pagar também para poder deixar o meu carro. Aqui é a mesma coisa, esse lugar aqui é super isolado, quase nem tinha tantos carros assim ali no estacionamento, que eu tive que pagar para poder deixar o meu carro lá. Outra coisa, aqui você é obrigado também a colocar seguro na sua casa. Você não precisa de ter seguro de tudo, por exemplo, você não precisa de ter seguro sobre os eletrodomésticos, etc. Mas seguro contra incêndio, principalmente se você tem apartamento, você é obrigado a ter. Você não pode você não pode ter uma casa sem seguro. Ok, então, vamos pro próximo ponto aqui. A maneira como o governo quer ter controle de tudo. Isso vai ter gente. Pra mim isso não é um problema tanto assim. Tem algumas coisas que você pensa, poxa, mas isso é desse jeito? O maior exemplo disso. Aqui na Dinamarca, quando você tem uma casa, você comprou a casa, tá? Você quer construir. Primeiro que você não pode construir uma casa diferente dos padrões da comuna. Por exemplo, se você tem um quintal bem grande, você fala, pô, eu quero construir uma casa aqui de 2 andares. Se a comuna tiver uma lei estabelecida que para o seu bairro as casas não podem ter mais de, sei lá, X metros de altura, você não pode então construir uma casa acima de X metros de altura. A mesma coisa para janelas. Se você troca uma janela da sua casa, essa janela precisa também ser aprovada pela comuna. Você não pode simplesmente colocar qualquer tipo de janela lá não. Tem que ser uma janela que a comuna fala, ok, essa janela daí você tá certo. E eu sei disso porque o meu sogro, ele trabalha como construtor, pedreiro, né, no Brasil, né? E ele já me falou que aqui é assim, você não pode simplesmente construir as coisas do jeito que você quer, não. Você tem regras para poder seguir. E isso, assim, eu acho que na parte da altura da casa é uma coisa interessante. Por quê? Porque tem casa que é um nível um pouco abaixo. Então, se todo mundo começa a construir uma casa muito grande, você tem acesso direto ao quintal do outro vizinho. Isso tira um pouco da privacidade. Agora, a parte da janela, entendeu? Eu acho isso um pouco, às vezes, desnecessário. E o que todo mundo sempre reclama, a dificuldade de fazer amizade. Como eu já expliquei em outros vídeos, não é que o dinamarquês seja uma pessoa que não queira fazer amizade. Não é isso. É porque nós somos muito mais espontâneos para poder conversar com as pessoas, para poder se abrir, entendeu? O interessante é que quando eu estava aqui para poder fazer esse vídeo, eu estava fazendo umas imagens com o meu drone ali e chegou um cara para conversar comigo. Um cara super gente boa, falando que o filho dele me contou uma história gigantesca. Como que o filho dele também tem o drone, que o filho dele também gosta, etc. E foi fantástico. Esse cara, para mim, ele é quase um brasileiro morando aqui na Dinamarca. O que é super raro. Porque normalmente as pessoas, se elas têm curiosidade, elas não vão se expor dessa maneira. Várias pessoas me viram ali com o drone, passaram, olharam assim, ficaram com vergonha e não perguntaram, entendeu? Não tiveram a espontaneidade de chegar e perguntar. E assim, isso se reflete em como eles fazem amizades, entendeu?
você pode virar e falar assim, ah, mas eu vou ir para Dinamarca e eu vou tentar assim, ser o mais aberto possível, ser o melhor, ser o mais amigável para poder fazer amizade. Só que, assim, não depende de você. Não é você, assim, que vai ter, assim, a dificuldade não está em você em fazer amizade, está neles em assim, serem mais abertos, em terem mais espontaneidade, porque, assim, eu acho que a amizade é uma coisa que vem muito da espontaneidade da pessoa, tá? E um pouco, assim, e um pouco mais sobre o que você, assim, qual tempo que você vai reservar para aquela pessoa, entendeu? Então, além de você ter as coisas em comum, você precisa reservar um tempo, e a reservação de tempo deles é muito limitada. Você precisa de marcar hora para tudo, entendeu? Se você quer ir na casa do seu amigo, você tem que ligar para ele uma semana, perguntar o que ele vai fazer naquele horário e tal, e marcar de ir lá, entendeu? E assim, tem hora para você entrar e hora para você sair. Então não é uma coisa assim espontânea. Eu particularmente acho que é difícil você fazer amizade aqui. Eu tenho amigos dinamarqueses, eu tenho 2 bons amigos dinamarqueses, só que ainda assim a amizade é diferente, não é do mesmo jeito do Brasil não, tá? Eu tenho amigos internacionais aqui também que eu tenho um pouco mais de intimidade, mas ainda assim a amizade com os dinamarqueses é uma coisa difícil. E eu já encontrei uma brasileira, ela mora aqui com o marido dela, e o marido é dinamarquês, e ela me falou que que ela só não volta pro Brasil porque o filho dela é pequeno e, assim, e a família dela tá aqui, o marido dela também tá aqui. E querendo ou não, as condições de vida são melhores. Mas ela diz que é muito difícil você ser uma pessoa muito aberta aqui na Dinamarca. Assim, porque as pessoas, elas precisam do seu próprio tempo para poder te conhecer, entendeu? Para poder, elas não são igual brasileiro que, entendeu? Que é muito aberto, que sai assim, convida todo mundo, sabe? Aqui é uma coisa um pouco mais diferente. Só que assim, né, como eu já disse, a gente está em um país diferente. Quando a gente está em um país diferente, a gente precisa aprender a viver diferente. E eu acho que isso faz com que a nossa personalidade cresça muito. Você vive muito diferente. Você tem uma perspectiva diferente das coisas. E isso é o mais importante, eu acredito. É você ser aberto, entendeu? Então é isso daí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo bem diferente que eu fiz aqui hoje. Eu tô até de bermuda aqui, cara. O dia tá lindo, apesar de que já tá começando a ficar mais frio. Tá na hora de ir embora pra casa. Mas espero que vocês tenham gostado. É isso daí. Se inscrevam no canal para mais vídeos interessantes sobre a Dinamarca. Me digam aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Aquele abraço e valeu!